Então, começamos o nosso básico do Espiritismo. E no nosso básico do Espiritismo de hoje, temos mundo individual. Aquela hora que a gente olha e acha que a coisa só acontece conosco, que a gente olha e acha que o mundo interno é também o mundo externo, e a gente quer então fazer do mundo do outro o nosso mundo. A gente até pode tentar, mas a verdade é que não é bem assim. Então, o que eu preciso é analisar alguns pontos para então fortalecer o meu entendimento. Minha visão é resultado daquilo que acumulo ao longo do tempo, vindo daquilo que me provoca, acionando o meu interesse. Note que aí a gente está falando do eu individual. Então, a visão de cada um é justamente aquilo que a pessoa vai acumulando durante todas as suas encarnações, durante essa própria encarnação, mas essa visão ela só é acumulada quando ela é provocada. E quando, nesta provocação, ela aciona o interesse do indivíduo. E por isso que a gente fala que não resolve muito falar algo para alguém que não quer ouvir, dar algo para alguém que não quer receber, trocar algo com alguém que quer receber, mas não quer dar. Isso vai ser infrutífero, não vai funcionar. Então a gente precisa ter, sim, esse entendimento para entender que no nosso nível é uma coisa, no outro nível é algo diferente, que no mundo do outro o processamento de tudo isso pode ser diferente do nosso. Meu entendimento é o resultado daquilo que me provocou, acionando reflexão e motivando alicerce para o meu posicionamento ou só novo saber. Então, é o entendimento após a provocação que vai gerar com que a pessoa passe, então, a partir daquele momento, ter um posicionamento diferente ou mesmo um posicionamento novo, algo que ela nunca se posicionou, que ela nunca ousou falar, e naquela hora, a partir dela entender aquele processo, ela começa, então, a se posicionar, ou, como é um entendimento novo, ela continua ali no abastecimento e vai criar ali, sim, um novo saber mais robusto para que ela, então, possa se posicionar. Quando a gente exige do outro um posicionamento sem pensar, sem praticar a empatia de entender que o outro não está ainda pronto para isso, a gente está incorrendo em erro, porque o que eu entendo, eu posso estar entendendo de uma maneira só minha, uma maneira única, uma maneira especial. E o outro, por sua vez, pode nem ter o mesmo entendimento que eu tenho. A gente vê isso em vários fatores, política é um deles, família acontece muito de eu acreditar numa criação A, mas um parente muito próximo acredita numa criação B, e tudo isso parte de entendimentos individualizados, e é aí que a gente precisa aprender a respeitar o mundo individual de cada um. Meus movimentos nascem na necessidade de equilibrar pontos, assumir pensamentos ou defender visões. Então, se eu não percebo o desequilíbrio, se o desequilíbrio não me provoca, não me comove, eu não vou mexer em nada. Vai ficar tudo como está e está tudo bem. Então, algumas pessoas se envolvem mais com movimentos sociais, com movimentos familiares, com movimentos trabalhistas, com movimentos robistas e com movimentos outros. E outras pessoas se envolvem bem menos. Ainda vai se ter a necessidade,
ainda vai se ter um entendimento da necessidade que o outro tem de se envolver ou não. Porque se ele não se envolve, há de se respeitar que ele não tem a necessidade de se envolver. Ele não enxerga a necessidade de se envolver. Ele não se comove com aquele envolvimento. Então, ele fica na dele, ele fica tranquilo e está tudo bem, porque a gente vai fazer o quê? Se ele ainda não atingiu o nível, meus caminhos são trilhados de acordo com as minhas crenças, em verdades assumidas e usadas por mim. Ainda sou o que sou e nem sempre sei o que posso ou deveria ser. Então, por mais que eu enxergue o potencial do outro, se esse outro, desculpa, se esse outro não quiser desenvolver esse potencial, porque ele não enxerga isso, ele não vai desenvolver, ele não vai trilhar aquele caminho. Você vê a pessoa falar super bem de medicina, domina tudo de medicina, mas na hora quer fazer engenharia, é uma possibilidade. A pessoa fala super bem de engenharia, tem inclusive uma inteligência funcional voltada para a engenharia, mas não quer nem fazer nível superior, não quer trabalhar na área. Paciência. Paciência, a gente vai fazer o quê? Se não respeitar a trilha que aquele bota o caminho dele. A gente precisa desenvolver esse entendimento de que as crenças e as verdades assumidas do outro é do outro. Se cabe conversa, voa lá, vamos conversar. Mas se não cabe conversa, não, respeita. A gente precisa aprender a respeitar esse movimento do outro. Mesmo conhecendo outros ritmos, é o meu que voga e me possibilita caminhar, seguir e crescer. O meu tempo é único e serve exclusivamente para mim. Ah, com 16 eu já estava na faculdade. Ah, eu entrei na faculdade com 60. Gente, é o tempo de cada um. É o movimento de cada um. Eu não quis entrar na faculdade, eu não quis fazer segundo grau. E daí? É do bem? Está no caminho do bem? Então está ótimo. Está crescendo devagar e sempre está perfeito. A gente não pode entrar em conflito sem necessidade. E não respeitar esse ritmo do outro é criar um conflito sem ter a necessidade desse conflito. Ou seja, é uma coisa díspare, é uma coisa que não vai fazer sentido. Sigo aqueles que me inspiram e quero ser seguido pelos que me inspiro. Certo ou errado, esse ciclo me é comum e foi comum a outros. Essa é uma possível visão. É uma possível visão. Porque se eu boto que eu estou seguindo alguém, pelo menos eu estou num caminho. Se eu boto que é certo ou errado, eu já tenho consciência dos dois, eu já sei que os dois existem e que existe a possibilidade de eu estar errado. Então, de novo, eu vou acolher, porque a pessoa já está desenvolvendo, ela já está crescendo. E, por fim, a gente tem esse também sou eu, mas eu não sou só esse eu. E a gente olha para algumas pessoas e insistem que elas são só aquilo quando elas também são aquilo. Elas têm mais para dar, elas têm mais para mostrar, elas têm mais para viver suas próprias vidas. E eu também não sou só isso, e, portanto, eu tenho mais para viver a minha vida. Empatia, paciência, tolerância, indulgência é o que precisamos quando pensamos no mundo individual nosso, no mundo individual do outro. E assim,
nos auxiliou e agradecemos o Pentateuco de Kardec e o material que a gente já tem no nosso canal, na playlist Básico do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Conversa Fraterna e Evangelho segundo o Espiritismo. Então tá lá, Mundo Individual foi o nosso básico do Espiritismo.